O som da seda rasgando foi como um grito abafado no meu peito. Eu não deveria estar fazendo aquilo. Uma costureira com 40 anos de ofício trata o tecido com a reverência que um padre trata ao altar, mas aquela peça, aquele paletó cor de areia que meu filho me deu, queimava minhas mãos. Eu sentia que havia algo morto escondido entre a entretela e o linho fino. Com a mão trêmula, enfiei a ponta da tesoura de arremate no forro impecável e puxei. 1 ponto. 2 pontos. 3. O que caiu no meu colo não foi apenas um canhoto de papel amassado. Foi o fim da minha paz. Antes de eu te contar como esse pedaço de papel me levou a planejar a queda do meu próprio filho, eu preciso saber, de onde você está ouvindo meu desabafo hoje? Escreva sua cidade nos comentários para eu saber até onde a voz de uma mãe traída pode chegar. Fique comigo até o final, porque o que eu descobri naquele forro foi apenas a ponta de um iceberg de gelo e traição. Bem-vindos ao canal Afonso Story. Para entender o peso daquele rasgo, você precisa entender o jantar da noite anterior. Curitiba estava mergulhada naquela neblina cinza que parece querer esconder os pecados da cidade. Eu estava na minha cozinha no Rebouças, o cheiro de café passado e lustramóveis era o meu mundo. Olavo chegou como um furacão de sucesso. Ele cheirava perfume importado e a arrogância de quem ganha vida movendo números que não existem. Mãe, a senhora não pode mais viver cercada desses trapos de algodão, ele disse, com aquele sorriso de vendedor de sonhos que eu mesma ajudei a moldar. Fui a Recife fechar o maior contrato da minha vida. Olha o que eu trouxe da melhor alfaiataria de Boa Viagem. Ele abriu o zíper da capa de veludo com um gesto teatral. O paletó surgiu como uma miragem. O linho era tão fino que parecia fluir como água entre meus dedos. Os botões de madrepérola brilhavam sob a luz fraca da minha cozinha. E o corte? Ah, o corte era de um mestre. Por um segundo, eu me permiti ser apenas uma mãe orgulhosa. Eu o abracei, sentindo o tecido caro contra meu rosto, e por um momento ignorei o fato de que Olavo mal me olhava nos olhos. É para a senhora usar na conferência de investimentos amanhã. Quero que todos vejam que a mãe de Olavo é uma rainha, ele afirmou, já checando o celular, o brilho da tela refletido em seus olhos frios. Eu me senti poderosa. Mas a intuição de quem passou a vida costurando segredos para a elite não dorme. Quando ele saiu, o paletó ficou pendurado na porta do meu guarda-roupa de embuia. Ele parecia um fantasma me vigiando. Na manhã seguinte, o sol de Curitiba mal conseguia atravessar a vidraça quando peguei o vaporizador. Eu queria que aquela peça estivesse perfeita. Mas, ao deslizar a mão pelo bolso interno do peito, senti a irregularidade. Uma ondulação. Um alfaiate de Recife, capaz de produzir tal obra, nunca deixaria um forro encaroçado. Aquilo era um erro de amador. Ou um esconderijo. E foi aí que a tesoura entrou em cena. O canhoto que agora estava no meu colo, com o timbre de uma loja de penhores de Balneário Camboriú, dizia tudo o que eu não queria saber. A data era de 3 dias atrás. Olavo nunca esteve em Recife. Ele estava no litoral catarinense, em um mundo de luxo que ele não podia pagar. E o nome do cliente na nota. Não era Olavo. Era Thalassa. Um nome moderno, incomum, que soava como o mar que ele usou para afogar a minha confiança. O paletó não era um presente. Era um resgate. Uma peça usada como moeda de troca em um jogo de azar financeiro. Senti um frio que vinha do chão, subindo pelas minhas pernas até atingir o coração. Olavo, meu menino brilhante, estava usando a própria mãe como cabide para suas mentiras. O paletó, que antes parecia um troféu, agora parecia uma mortalha. Eu olhei para o meu reflexo no espelho e não vi a rainha que ele descreveu. Vi uma mulher que foi costureira no Rebouças por tempo demais para ser enganada por um forro mal feito. A raiva começou como uma fagulha e logo se tornou um incêndio controlado. Eu não sou uma mulher de gritos. Eu sou uma mulher de pontos invisíveis. Se Olavo queria jogar, ele jogaria com a pessoa que o ensinou a andar. Ele achava que eu era apenas uma velha cercada de plantas e lembranças, mas ele esqueceu que quem sabe costurar um paletó, também sabe como desmanchar um homem, fio por fio. Dobrei a nota fiscal e a guardei dentro do meu sutiã, contra a pele. Aquele papel seria a primeira peça do dossiê que eu começaria a montar naquela mesma hora. Eu precisava de respostas. Precisava saber quem era Thalassa e por que o cheiro dela ainda estava impregnado nas fibras daquele linho que meu filho jurou ser novo.
Olavo achou que tinha me dado um presente de grego. Ele só não contava que eu conhecia muito bem a história da queda de Troia. E o cavalo já estava dentro de casa. O ar de Curitiba parecia ter congelado dentro dos meus pulmões. Eu olhava para aquele nome no papel, Thalassa, e ele parecia escrito com sangue, não com tinta de impressora térmica. Era um nome que não pertencia ao meu mundo de orações matinais e cheiro de lavanda. Era um nome de sereia, de quem arrasta homens para o fundo do mar. E Olavo, pelo visto, já estava com água nos pulmões. Eu precisava de silêncio para pensar, mas o silêncio daquela casa agora me sufocava. Cada móvel parecia me julgar por ter sido tão cega. Olhei para o telefone antigo sobre a mesinha de centro. Meus dedos, calejados por anos de agulhas, tremiam. Eu conhecia apenas uma pessoa capaz de me dar a verdade sem anestesia. Genoveva. Trabalhamos juntas na confecção do Rebouças por 20 anos. Ela era cortadora, a mulher que passava a lâmina no tecido sem medo de errar. Há 2 anos, ela se mudou para Santa Catarina para morar perto da filha, justamente em Balneário Camboriú. Magnólia. A voz dela veio rouca, cansada, mas familiar. Que milagre é esse, mulher? Genoveva, preciso de um favor de irmã. Não faça perguntas, apenas escute. Li para ela o endereço da loja de penhores e o número da nota fiscal. Pedi que ela fosse até lá. Pedi que ela usasse aquela lábia de quem sabe convencer qualquer um para descobrir quem era dona daquele nome. Thalassa. Genoveva repetiu, soltando um suspiro pesado. Esse nome é figurinha carimbada aqui no litoral, Magnólia. Mas deixe comigo. Em 1 hora eu te ligo. Desliguei e o tempo parou. Eu tentei me ocupar. Fui para a cozinha, lavei a louça que já estava limpa, organizei os temperos por cor. Mas meus olhos voltavam sempre para o paletó pendurado. Ele parecia maior, mais escuro, como se estivesse se alime o sol de Curitiba não aquece quando a alma está com frio. Eu passei a noite em claro, sentada na poltrona da sala, com o paletó de linho-areia sobre o colo. Ele parecia ter um peso físico, como se o segredo de Thalassa estivesse entranhado em cada fibra do tecido. Eu precisava saber o rosto da mulher que estava usando os meus brincos de esmeralda. Eu precisava ver os olhos de quem ajudou meu filho a cavar a minha cova. Eu nunca fui uma mulher de redes sociais. Para mim, a vida se resolve no olho e no aperto de mão. Mas o mundo de Olavo era diferente. Era um mundo de vidro e luzes, onde nada é o que parece. Peguei o tablet antigo que Olavo tinha me dado no Natal passado. Um presente que agora eu percebia ser apenas uma forma de ele se sentir menos culpado por me visitar tão pouco. Ele tinha deixado a conta dele logada. Um erro de amador. Um erro de quem acha que a mãe é apenas uma peça de mobília que não entende de tecnologia. Abri o aplicativo de fotos. Meu coração deu um salto. Havia centenas de imagens de Balneário Camboriú. Prédios que tocavam as nuvens, iates que pareciam cidades flutuantes, e no centro de tudo, ela. Thalassa. Ela era jovem, com a pele dourada pelo sol que nunca brilha no Rebouças. Em uma das fotos, ela brindava com uma taça de cristal em uma varanda luxuosa. O sol batia no rosto dela, mas o que me cegou foi o brilho verde nas orelhas dela. Eram eles. Meus brincos de esmeralda. O legado da minha avó portuguesa, que atravessou o oceano para acabar nas mãos de uma oportunista que sorria para a câmera como se o mundo fosse seu brinquedo. Então é esse o preço da sua alma, Olavo. Sussurrei para a tela fria. Rolei as fotos mais para baixo. Encontrei capturas de tela de conversas. O plano deles estava todo ali, exposto como uma ferida aberta. Ela não vai nem perceber, amor, dizia uma mensagem de Thalassa. É um apartamento velho em um bairro que está valorizando. A gente vende a dívida, pega o dinheiro da consultoria e desaparece na Grécia. Deixa a velha com as plantas dela. A velha. Eu não chorei. O ódio que eu senti era seco, puro, como o álcool que limpa uma ferida antes da sutura. Eu era a velha que lavou as fraldas dele, que costurou até sangrar os dedos para que ele pudesse estudar nas melhores escolas. Eu era a velha que ele pretendia deixar na rua da amargura por causa de um rabo de saia e um sonho de riqueza fácil. Eu precisava de uma prova física. Algo que ele não pudesse negar quando o doutor Ubirajara entrasse em cena. Comecei a salvar cada foto, cada mensagem. O tablet,
que antes era um brinquedo, tornou-se minha arma. Mas algo me chamou a atenção em uma foto específica. Era uma imagem de um documento em cima de uma mesa de mármore. Desde até os pixels começarem a estourar. Era uma procuração. Olavo não tinha apenas falsificado minha assinatura. Ele tinha usado uma talaça disfarçada para se passar por mim em um cartório de Santa Catarina. O nível da audácia dele não tinha limites. Eles achavam que o mar de Balneário era fundo o suficiente para esconder os crimes deles, mas eles esqueceram que eu sou de uma ilha. Eu conheço o mar melhor do que eles jamais conhecerão. Foi nesse momento que recebi uma notificação. Uma mensagem nova no tablet. Amor, já resolveu com a sua mãe? O corretor disse que o prazo do empréstimo de Balneário vence na sexta. Se ela não assinar o último documento, a gente perde a entrada do apartamento de Dubai. Minhas mãos não tremiam mais. Elas estavam firmes como quando eu fazia o acabamento em um vestido de noiva. Eu respondi por ele. Simulei o jeito de escrever do meu filho. Está tudo sob controle. Amanhã à noite, em Santa Felicidade, ela vai assinar o que eu quiser. Ela confia em mim. A resposta dela veio com um emoji de coração e um riso. Perfeito. Mal posso esperar para deixar Curitiba para trás. Eu também, Thalassa. Eu também mal posso esperar. Desliguei o tablet e fui até a cozinha. Fiz um chá de erva doce. O ritual de sempre, a paz doméstica que Olavo achava que me definia. Mas enquanto o chá esfriava, eu peguei o telefone e liguei para o Dr. Ubirajara. Ubirajara, aqui é a Magnólia. Lembra que você me disse que um dia eu precisaria de um advogado que não tivesse medo de tubarões? Pois bem, esse dia chegou. Preciso que você encontre tudo sobre a empresa de fachada do meu filho. E preciso que você esteja em Santa Felicidade amanhã às 20 horas. Leve os documentos que discutimos. E leve sua melhor disposição para um funeral. Um funeral, Magnólia. Quem morreu? Perguntou ele, confuso. O filho que eu achei que tinha, Ubirajara. O que restou agora é apenas um devedor. Se você está gostando de ver como uma velhinha de Curitiba está virando o jogo contra os golpistas, você precisa fazer parte do Afonso Astori. Inscreva-se agora. No próximo capítulo, eu vou mostrar como usei o passado do Olavo para cercar o futuro dele. O cerco está se fechando, e eu garanto que a conta vai chegar bem cara. Antes de dormir, voltei ao quarto e peguei a tesoura de arremate novamente. Olhei para o paletó de linho areia. Ele ainda tinha aquele erro no forro. Eu o deixei assim. Eu queria que Olavo visse o rasgo. Eu queria que ele soubesse que eu vi o que estava escondido. O medo é uma ferramenta poderosa, mas a paciência é uma virtude de quem costura. Eu esperei décadas para ver meu filho crescer. Agora, eu só precisava de 24 horas para vê-lo cair. Amanhã, o jantar em Santa Felicidade não terá o gosto de polenta e frango frito que ele tanto gosta. Terá o gosto amargo da verdade. E eu estarei lá, vestida com a minha dor e com o paletó que ele me deu, pronta para cortar o último fio dessa mentira. Thalassa achou que tinha encontrado um fantasma. Ela estava certa. Eu sou o fantasma de todas as economias que eles tentaram roubar, e fantasmas não descansam até que a justiça seja feita. Dormi como um anjo. O sono dos justos é pesado. O dos traidores, eu imaginei, deveria ser cheio de sombras. E as sombras estavam apenas começando a crescer sobre o brilho de Balneário Camboriú. Tando da minha ansiedade. Eu sentia que, ao desmanchar aqueles 3 pontos no forro, eu tinha aberto um portal para uma vida que eu não conhecia do meu filho. Olavo sempre foi o orgulho do bairro. O consultor, diziam as vizinhas. Mas que tipo de consultor precisa penhorar roupas de luxo? Que tipo de filho mente sobre o destino de uma viagem de negócios? O telefone tocou. O som cortou a casa como um trovão. Magnólia, sente-se, disse Genoveva, e o tom de voz dela me fez obedecer imediatamente. Eu fui lá. Conheço o dono, um velho agiota que finge que tem uma loja de artigos de luxo. Ele me contou o que aconteceu. Meu coração martelava contra as costelas. Esse paletó faz parte de um lote, querida. Um homem jovem, com muita pressa e os olhos injetados de quem não dorme há dias, apareceu lá. Ele deu o paletó e um lote de joias como garantia para um empréstimo de curto prazo.
Ele precisava de liquidez imediata para um investimento garantido em criptomoedas. Joias. Minha voz saiu como um sussurro. Sim. O dono da loja me descreveu uma delas. Um par de brincos de esmeralda com um fecho antigo, em formato de gota. Ele disse que o rapaz chorou ao entregar, dizendo que era herança de família, mas que multiplicaria o valor por 10 em uma semana. O mundo girou. Eu não ouvi o resto do que Genoveva disse. Meus ouvidos começaram a zunir. Brincos de esmeralda. Em formato de gota. O presente que minha avó trouxe de Portugal, a única coisa que me restou dela além da saudade. Levantei-me sem desligar o telefone. Caminhei até o meu quarto como se estivesse em um sonho ruim. No fundo do meu guarda-roupa, atrás das caixas de sapatos velhos, ficava o meu baú de embuia. Um móvel pesado, com cheiro de tempo. Eu sabia exatamente onde estava o fundo falso. Minhas mãos agiram sozinhas. Removi as tábuas de seda, as rendas que eu guardava para o batizado de netos que nunca vieram. Cheguei ao fundo. A caixinha de veludo azul estava lá. Mas, ao pegá-la, senti a leveza. Uma leveza que me deu náuseas. Abri. O cetim branco do interior estava nu. A aliança de ouro do meu falecido marido, os meus brincos de esmeralda, o broche de rubi, tudo. O vazio daquela caixa gritava minha estupidez. Olavo não tinha apenas mentido. Ele tinha saqueado meu passado para sustentar uma ilusão. Voltei para o telefone. Minha respiração era um chiado. Genoveva. Eu disse, e minha voz não era mais de uma mãe. Era a voz da Magnólia que sobrevivia a turnos de 16 horas na costura. Quem é ela? Quem é Thalassa? É a mulher que estava com ele, Magnólia. Uma dessas influenciadoras de vida cara. Ela mora em um apartamento de frente para o mar que, pelo que dizem aqui, está no nome de uma empresa de fachada. Ela é quem dita o que ele compra, onde ele vai e, pelo visto, o que ele rouba. O plano começou a se formar na minha mente como um padrão de corte sendo desenhado no giz. Eu não ia gritar com ele. Eu não ia chorar. Se Olavo queria jogar no mundo dos investimentos, eu ia mostrar para ele que eu entendo de capital. O capital do suor, da honra e da paciência. Antes de desligar, Genoveva me deu a última peça do quebra-cabeça. Magnólia, tome cuidado. O dono da loja disse que o empréstimo que o seu filho fez, ele deu seu apartamento aqui em Curitiba como garantia secundária. Ele falsificou sua assinatura. Amiga. Ele planeja dar o golpe final e sumir com essa mulher para fora do país antes que os credores batam na sua porta. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado da minha vida. Eu olhei para as minhas mãos de costureira. Elas eram fortes. Elas sabiam criar, mas também sabiam desfazer. Se você está sentindo a raiva que eu senti naquele momento, se você já foi traída por quem mais amava, inscreva-se agora no Afonso Story. O que eu vou fazer a seguir não é apenas por mim, é por todas as mães que foram subestimadas. Acompanhe cada passo, pois o brilhante Olavo não perde por esperar. Peguei o paletó de linho areia e o vesti. Olhei-me no espelho. Eu não era mais uma vítima. Eu era o próprio acerto de contas. Olavo. Sussurrei para o reflexo. Você esqueceu que quem corta o tecido é quem decide o tamanho da roupa. E a sua vai ficar bem apertada. Liguei para o meu celular. Eu precisava ser rápida. Mandei uma mensagem para ele. Filho, o paletó ficou divino. Vamos jantar amanhã em Santa Felicidade para comemorar seu sucesso? Quero te contar um segredo sobre as minhas economias que nunca te contei. O peixe mordeu a isca em menos de 2 minutos. Claro, mamãe. Você merece o melhor. Ele respondeu. Mal sabia ele que o melhor estava apenas começando. E o prato principal seria sua própria ruína. O sol de Curitiba não aquece quando a alma está com frio. Eu passei a noite em claro, sentada na poltrona da sala, com paletó de linho areia sobre o colo. Ele parecia ter um peso físico, como se o segredo de Thalassa estivesse entranhado em cada fibra do tecido. Eu precisava saber o rosto da mulher que estava usando os meus brincos de esmeralda. Eu precisava ver os olhos de quem ajudou meu filho a cavar a minha cova. Eu nunca fui uma mulher de redes sociais. Para mim, a vida se resolve no olho e no aperto de mão. Mas o mundo de Olavo era diferente. Era um mundo de vidro e luzes, onde nada é o que parece.
Peguei o tablet antigo que Olavo tinha me dado no Natal passado, um presente que agora eu percebia ser apenas uma forma de ele se sentir menos culpado por me visitar tão pouco. Ele tinha deixado a conta dele logada. Um erro de amador. Um erro de quem acha que a mãe é apenas uma peça de mobília que não entende de tecnologia. Abri o aplicativo de fotos. Meu coração deu um salto. Havia centenas de imagens de Balneário Camboriú. Prédios que tocavam as nuvens, iates que pareciam cidades flutuantes, e no centro de tudo, ela, Thalassa. Ela era jovem, com a pele dourada pelo sol que nunca brilha no Rebouças. Em uma das fotos, ela brindava com uma taça de cristal em uma varanda luxuosa. O sol batia no rosto dela, mas o que me cegou foi o brilho verde nas orelhas dela. Eram eles. Meus brincos de esmeralda. O legado da minha avó portuguesa, que atravessou o oceano para acabar nas mãos de uma oportunista que sorria para a câmera como se o mundo fosse seu brinquedo. Então é esse o preço da sua alma, Olavo. Sussurrei para a tela fria. Rolei as fotos mais para baixo. Encontrei capturas de tela de conversas. O plano deles estava todo ali, exposto como uma ferida aberta. Ela não vai nem perceber, amor, dizia uma mensagem de Thalassa. É um apartamento velho em um bairro que está valorizando. A gente vende a dívida, pega o dinheiro da consultoria e desaparece na Grécia. Deixa a velha com as plantas dela. A velha. Eu não chorei. O ódio que eu senti era seco, puro, como o álcool que limpa uma ferida antes da sutura. Eu era a velha que lavou as fraldas dele, que costurou até sangrar os dedos para que ele pudesse estudar nas melhores escolas. Eu era a velha que ele pretendia deixar na rua da amargura por causa de um rabo de saia e um sonho de riqueza fácil. Eu precisava de uma prova física. Algo que ele não pudesse negar quando o doutor Ubirajara entrasse em cena. Comecei a salvar cada foto, cada mensagem. O tablet, que antes era um brinquedo, tornou-se minha arma. Mas algo me chamou a atenção em uma foto específica. Era uma imagem de um documento em cima de uma mesa de mármore. Dei zoom até os pixels começarem a estourar. Era uma procuração. Olavo não tinha apenas falsificado minha assinatura. Ele tinha usado uma Thalassa disfarçada para se passar por mim em um cartório de Santa Catarina. O nível da audácia dele não tinha limites. Eles achavam que o mar de Balneário era fundo suficiente para esconder os crimes deles, mas eles esqueceram que eu sou de uma ilha. Eu conheço o mar melhor do que eles jamais conhecerão. Foi nesse momento que recebi uma notificação. Uma mensagem nova no tablet. Amor, já resolveu com a sua mãe? O corretor disse que o prazo do empréstimo de Balneário vence na sexta. Se ela não assinar o último documento, a gente perde a entrada do apartamento de Dubai. Minhas mãos não tremiam mais. Elas estavam firmes como quando eu fazia o acabamento em um vestido de noiva. Eu respondi por ele. Simulei o jeito de escrever do meu filho. Está tudo sob controle. Amanhã à noite, em Santa Felicidade, ela vai assinar o que eu quiser. Ela confia em mim. A resposta dela veio com um emoji de coração e um riso. Perfeito. Mal posso esperar para deixar Curitiba para trás. Eu também, Thalassa. Eu também mal posso esperar. Desliguei o tablet e fui até a cozinha. Fiz um chá de erva doce. O ritual de sempre, a paz doméstica que Olavo achava que me definia. Mas enquanto o chá esfriava, eu peguei o telefone e liguei para o doutor Ubirajara. Ubirajara, aqui é a Magnólia. Lembra que você me disse que um dia eu precisaria de um advogado que não tivesse medo de tubarões? Pois bem, esse dia chegou. Preciso que você encontre tudo sobre a empresa de fachada do meu filho. E preciso que você esteja em Santa Felicidade amanhã às 20 horas. Leve os documentos que discutimos. E leve sua melhor disposição para um funeral. Um funeral, Magnólia. Quem morreu? Perguntou ele, confuso. O filho que eu achei que tinha, Ubirajara. O que restou agora é apenas um devedor. Se você está gostando de ver como uma velhinha de Curitiba está virando o jogo contra os golpistas, você precisa fazer parte do Afonso Astori. Inscreva-se agora. No próximo capítulo, eu vou mostrar como usei o passado do Olavo para cercar o futuro dele. O cerco está se fechando, e eu garanto que a conta vai chegar bem cara. Antes de dormir, voltei ao quarto e peguei a tesoura de arremate novamente.
Olhei para o paletó de linho areia. Ele ainda tinha aquele erro no forro. Eu o deixei assim. Eu queria que Olavo visse o rasgo. Eu queria que ele soubesse que eu vi o que estava escondido. O medo é uma ferramenta poderosa, mas a paciência é uma virtude de quem costura. Eu esperei décadas para ver meu filho crescer. Agora, eu só precisava de 24 horas para vê-lo cair. Amanhã, o jantar em Santa Felicidade não terá o gosto de polenta e frango frito que ele tanto gosta. Terá o gosto amargo da verdade. E eu estarei lá, vestida com a minha dor e com o paletó que ele me deu, pronta para cortar o último fio dessa mentira. Thalassa achou que tinha encontrado um fantasma. Ela estava certa. Eu sou o fantasma de todas as economias que eles tentaram roubar, e fantasmas não descansam até que a justiça seja feita. Dormi como um anjo. O sono dos justos é pesado. O dos traidores, eu imaginei, deveria ser cheio de sombras. E as sombras estavam apenas começando a crescer sobre o brilho de Balneário Camboriú. O silêncio da manhã de quarta-feira em Curitiba era cortante. Eu estava parada no centro do meu quarto, segurando a caixinha de veludo azul vazia. O vácuo que aquelas joias deixaram não era apenas financeiro. Era um buraco negro que sugava todas as minhas memórias felizes. Cada vez que eu olhava para o cetim branco onde a aliança do meu marido descansou por 30 anos, eu sentia uma fisgada no peito, como se uma agulha enferrujada estivesse atravessando meu coração. Eu precisava ter certeza da extensão do estrago. Olavo não teria parado nas joias. A ganância é um incêndio. Ela começa pequena, mas não para até consumir a estrutura toda. Fui até a escrivaninha de embuia na sala e peguei minha pasta de documentos. Liguei para o gerente do meu banco, o Sr. Arnaldo, um homem que me atendia desde que o Rebouças ainda tinha fábricas de tecidos a todo vapor. Magnólia, que bom que ligou, disse ele, mas a voz dele tinha uma nota de hesitação que me fez gelar. Eu ia te procurar hoje. Sobre aquele aumento na linha de crédito do seu filho. A senhora deu o aval final, não foi? Do que você está falando, Arnaldo? Minha voz saiu firme, embora minhas pernas parecessem feitas de papel. A garantia real, Magnólia. O seu apartamento. Olavo trouxe a procuração assinada e reconhecida em cartório há 2 semanas. Ele disse que a senhora estava investindo no novo fundo imobiliário dele em Santa Catarina. O empréstimo de 3 milhões de reais foi liberado ontem. 3 milhões. O número ecoou na minha cabeça como um sino de igreja em funeral. Meu pequeno apartamento, o teto que me protegeu do frio por 40 anos, o lugar onde vi Olavo dar os primeiros passos, não era mais meu. Ele tinha sido apostado em uma mesa de jogo em Balneário Camboriú. Arnaldo, escute bem, eu disse, sentindo uma força fria percorrer minha espinha. Eu não assinei nada. Eu não autorizei nada. Peço que você congele qualquer movimentação extra nessa conta agora. Estou indo para o cartório. Desliguei antes que ele pudesse gaguejar uma desculpa. O sangue subiu à minha cabeça. Eu senti o gosto metálico da raiva na boca. Olavo não queria apenas uma vida de luxo. Ele estava disposto a me ver em um abrigo, em um banco de praça, desde que Thalassa tivesse sua varanda com vista para o mar. Corri para o quarto e peguei o paletó de linho areia. Eu o apertei contra o peito, mas não com carinho. Eu o apertei como se estivesse esganando o pescoço da traição. Como um filho pode olhar para a mãe, aceitar o café que ela faz, elogiar o seu sorriso, enquanto assina o papel que a deixa sem teto? Eu me lembrei de quando ele era pequeno e tinha pesadelos. Eu o trazia para minha cama, contava histórias da Ilha da Madeira, dizia que enquanto eu estivesse viva, nada de mal aconteceria com ele. Eu cumpri minha promessa. Mas ele se tornou o mal contra o qual eu deveria ter me protegido. O coração de uma mãe é um território sagrado, mas quando ele é profanado, ele se torna um campo de guerra. Se você já sentiu essa dor, se você já foi traída por alguém que você carregou no colo, inscreva-se agora no Afonso Story. Eu não estou apenas contando uma história, estou mostrando que nenhuma vovó deve ser subestimada. A justiça de Magnólia está sendo tecida com fios de aço. Fui ao cartório no Centro Cível. O ar-condicionado estava gelado, mas eu queimava por dentro. Pedi para ver a tal procuração. Quando a funcionária me entregou o documento, meus olhos arderam. A assinatura era quase perfeita. Alguém tinha treinado muito. Mas havia um detalhe. Eu sempre faço um pequeno ponto imperceptível abaixo do M de Magnólia,
um vício de quem marca tecidos para corte. Naquele documento, o ponto não existia. Era uma fraude. Uma fraude planejada entre lençóis de seda e promessas de Dubai. Saí de lá e caminhei pela Praça Tiradentes. As pessoas passavam por mim, vendo apenas uma senhora de cabelos brancos e expressão serena. Elas não faziam ideia de que, por trás daquele paletó de linho, batia o coração de uma justiceira. Liguei para Genoveva novamente. Genoveva, preciso que você descubra mais uma coisa. Thalassa tem algum ponto fraco? Algo que ela esconda além do luxo falso? Magnólia, você não vai acreditar. Genoveva riu, um som seco. O apartamento em Balneário. Ele não é só dela. Ela está sendo processada por 3 ex-namorados pelo mesmo golpe. Ela é uma profissional, querida. Olavo é só o próximo da lista, mas ele está tão cego que acha que é o único. E tem mais. Ela não se chama Thalassa. O nome real dela é Juraci. Ela mudou tudo para parecer internacional. Juraci. Repetiu o nome. A sereia estava perdendo as escamas. Olavo estava sendo enganado por uma mulher que estava usando o dinheiro que ele roubou de mim. Era uma comédia trágica. Ele destruiu a mãe por uma miragem que ia desaparecer no primeiro sinal de tempestade. Voltei para casa e comecei a arrumar as coisas. Não para fugir, mas para o combate. Peguei o dossiê que o Dr. Ubirajara me enviou por e-mail, a lista de clientes da consultoria de Olavo. Eram pessoas ricas, influentes, que confiavam nele o patrimônio de uma vida. Se eles soubessem que o gênio das finanças estava penhorando as joias da mãe para pagar agiotas em Balneário, o império de Olavo desmoronaria em segundos. Eu tinha o poder de destruir a carreira dele com um clique. Mas isso seria fácil demais. Eu queria que ele sentisse o medo que eu senti ao ver o fundo falso do meu baú vazio. Eu queria que ele sentisse o peso de cada ponto que eu dei naquela confecção no Rebouças para comprar o primeiro terno dele. Sentei-me à mesa da cozinha e coloquei o paletó de linho sobre a cadeira à minha frente, como se Olavo estivesse ali. Você achou que eu era fraca, não foi, meu filho? Perguntei para a cadeira vazia. Achou que os anos tinham gasto a minha visão. Mas eu enxergo através de você como se você fosse uma organza transparente. O plano estava pronto. Dr. Ubirajara já tinha as escrituras de transferência. Eu não ia apenas me defender. Eu ia tomar tudo o que Olavo pensava que tinha. A consultoria, o apartamento em Balneário, o carro de luxo. Tudo voltaria para as mãos de quem realmente sabe o valor do trabalho. Amanhã, o jantar em Santa Felicidade seria o palco do meu maior espetáculo. Eu usaria o paletó. Eu sorriria. Eu deixaria que ele pedisse o vinho mais caro. E então, eu cortaria o fio. Eu não sou mais apenas Magnólia, a costureira. Eu sou a dona do jogo. E Olavo está prestes a descobrir que, na vida, como na costura, se você puxar o fio errado, toda a roupa se desmancha. Se você quer ver a cara do Olavo quando ele perceber que a velha é a nova dona da empresa dele, você não pode perder o próximo capítulo aqui no Afonso Story. A vingança está apenas começando, e ela será servida bem fria, sob as luzes de um restaurante italiano. Fechei a porta da sala e apaguei as luzes. No escuro, o brilho dos botões de madrepérola do paletó parecia o olhar de um predador esperando a hora certa. E a hora estava chegando. A quinta-feira amanheceu com aquele céu de Curitiba que parece uma chapa de aço polido. Dentro da minha casa no Rebouças, o ar estava carregado. Eu não era mais a Magnólia que regava samambaias com ternura. Eu era uma estrategista em um bunker de memórias. O tablet de Olavo, pousado sobre a mesa de rendas, brilhava como uma granada prestes a explodir. Eu sabia que precisava de provas que ele não pudesse contestar perante um juiz ou, pior ainda, perante os clientes que o tratavam como um deus das finanças. Comecei a minha caçada digital. Com a paciência de quem desmancha um bordado complexo, entrei nos e-mails de Olavo. Lá estava o rastro da podridão. Ele não estava apenas nos enganando, ele estava usando a empresa, a Olavo Investimentos, para lavar o dinheiro dos empréstimos fraudulentos que fazia em meu nome. Mas o que me fez perder o chão foi encontrar uma pasta oculta chamada Projeto Horizonte. Dentro dela, o plano final. Um contrato de venda da consultoria para um grupo estrangeiro. Olavo planejava receber o dinheiro na segunda-feira e desaparecer. Ele já tinha até as passagens para Dubai em nome dele e de Thalassa.
Eles iam embora com o meu apartamento, as minhas joias e as economias de dezenas de famílias paranaenses, deixando apenas o rastro da destruição para trás. Você não vai a lugar nenhum, Olavo, sussurrei, enquanto salvava os arquivos em um pendrive que o Dr. Ubirajara me ensinou a usar. Minhas mãos agiam com uma precisão cirúrgica. Eu estava usando a tecnologia dele para criar a sua própria prisão. Mas eu precisava de mais. Eu precisava do fator humano. Liguei para a secretaria da consultoria dele. Usei minha voz de mãe preocupada, aquela voz doce que eu usava para pedir que ele levasse um guarda-chuva. Oi, querida, aqui é a Magnólia, mãe do Olavo. Ele esqueceu uma pasta importante aqui em casa sobre a Thalassa Empreendimentos. Ele pediu para eu confirmar o endereço do escritório dela em Balneário. Você poderia me passar? A moça, sem desconfiar da velhinha, soltou tudo. Ah, dona Magnólia, o doutor Olavo é tão organizado. O escritório fica no mesmo prédio do apartamento deles, no edifício Ocean View. Mas a senhora sabe, né? O nome oficial na placa é Consultoria Juraci M. A confirmação física. Juraci. A mulher que estava com os meus brincos de esmeralda agora tinha um nome e um endereço oficial de fachada. Enquanto eu anotava os detalhes, uma mensagem saltou na tela do tablet. Era Thalassa, ou Juraci, enviando uma foto de um vestido de noiva caríssimo. Olha esse, amor. Vamos casar nas Ilhas Gregas com o dinheiro da venda da consultoria. Sua mãe já assinou. O desprezo dela por mim era o combustível que faltava para o meu motor. Eu não era uma pessoa, eu era um obstáculo financeiro no caminho do casamento de luxo dela. Se você está sentindo o sangue ferver junto comigo, se você odeia ver quem trabalha duro ser passado para trás por gente assim, inscreva-se agora no Afonso Story. Você está prestes a ver o que acontece quando uma costureira decide mudar o figurino da vida de um golpista. O canal Afonso Story é o lugar onde a justiça não usa máscara. À tarde, recebi a visita do Dr. Ubirajara. Ele entrou em casa com uma pasta preta debaixo do braço e uma expressão de quem viu um fantasma. Magnólia, eu puxei a capivara dessa Juraci. Ela é procurada em 3 estados. O golpe dela é sempre o mesmo. Ela seduz homens com complexo de superioridade, como Olavo, faz eles roubarem a própria família e depois desaparece com o montante. E o Olavo sabe disso? Perguntei. Ele acha que ela é a vítima de ex-namorados abusivos. Ele está no estágio da salvação, Magnólia. Ele acha que está roubando você para salvar a mulher da vida dele. Eu ri. Uma risada amarga que ecoou pelas paredes vazias do Rebouças. Olavo, que se achava o homem mais esperto da cidade, estava sendo pescado por uma rede que eu conhecia bem. Ubirajara, mude o plano, eu disse, levantando-me e pegando o paletó de linho areia. Eu não quero apenas as joias de volta. Eu quero a empresa. Quero que você redija um contrato de transferência total de cotas. Ele vai assinar tudo para mim amanhã à noite. Se ele não assinar, o pendrive com as provas da lavagem de dinheiro vai direto para a Polícia Federal e para os clientes dele antes da sobremesa. Você vai deixá-lo sem nada, Magnólia? Ubirajara parecia impressionado. Não. Vou deixá-lo com a verdade. E a verdade é o único patrimônio que ele realmente precisa agora. Passei o resto do dia preparando meu figurino para a batalha. Passei o paletó com um cuidado quase religioso. Cada vinco deveria estar perfeito. Eu usei um perfume que não usava há anos, o mesmo que usei no batizado de Olavo. Eu queria que ele sentisse o cheiro da infância enquanto eu destruía sua vida adulta de mentiras. Às 19 horas, meu telefone tocou. Era Olavo. Oi, mãe. Tudo certo para amanhã em Santa Felicidade? Reservei a mesa mais discreta no Madalosso. Tudo certo, meu filho. Mal posso esperar para celebrarmos. Leve a caneta que eu te dei quando você se formou. Quero que ela traga sorte para o que vamos assinar. A voz dele estava radiante. Ele achava que estava a um passo de Dubai. Ele não percebia que o discreta da mesa no restaurante seria o cenário da sua exposição total. Eu desliguei e olhei para a foto da minha avó portuguesa na parede. Justiça, vovó, murmurei. Justiça bem cortada. Thalassa estava postando fotos de malas sendo feitas. Ela achava que estava fugindo com o prêmio. Mas o que ela não sabia é que eu já tinha ligado para o síndico do edifício Ocean View em Balneário,
apresentando-me como a nova proprietária da unidade através da dívida da empresa. O cerco digital estava completo. O cavalo de Troia já tinha despejado soldados dentro das muralhas deles. Agora, restava apenas o ato final. Se você quer saber como eu consegui manter a calma enquanto encarava o meu filho nos olhos naquele jantar, não perca o capítulo 6. A tensão em Santa Felicidade vai ser tão alta que você vai conseguir sentir o cheiro do vinho e do medo. Clique no botão de inscrever-se e ative as notificações. A justiça do Afonso Astori não falha. Fechei o tablet. Apaguei as luzes. A casa estava em silêncio, mas na minha mente, o som da tesoura cortando o segredo de Olavo era a melodia mais doce que eu já ouvi. Amanhã, a velha das plantas mostraria que ainda sabe como podar o que está podre. O doutor Ubirajara espalhou os documentos sobre a minha mesa da cozinha, cobrindo o bordado que eu levei meses para terminar. A luz amarelada do lustre de cristal realçava a seriedade no rosto dele. Ele não era mais o menino que eu via brincar nas ruas do Rebouças. Ele era agora o arquiteto da muralha que eu estava erguendo contra o meu próprio filho. Magnólia, a situação é mais delicada do que pensávamos, Ubirajara disse, ajustando os óculos. A Juraci, ou Thalassa, não está apenas gastando dinheiro. Ela está transferindo os ativos da consultoria do Olavo para uma conta em um paraíso fiscal nas Ilhas Virgens. Se não agirmos nas próximas 24 horas, esse dinheiro some e seu apartamento vai a leilão para pagar o rombo. Eu olhei para as minhas mãos. Elas não tremiam. Havia uma clareza gelada na minha mente que eu nunca tinha sentido antes. O que precisamos fazer, Ubirajara? Perguntei, minha voz saindo como o fio de uma navalha. Eu preparei uma escritura de confissão de dívida e dação em pagamento. Basicamente, é um documento onde Olavo admite que usou seu patrimônio indevidamente e, para quitar essa dívida, ele transfere 100% das cotas da consultoria e do imóvel em Balneário para o seu nome. Imediatamente. Eu dei um sorriso curto e amargo. Ele nunca vai assinar isso por vontade própria. Ele acha que é o Lobo de Curitiba. É aí que entra o dossiê que você montou no tablet, Magnólia. Eu verifiquei os registros. A assinatura na procuração do seu apartamento é uma falsificação grosseira perante um perito criminal, embora tenha passado pelo cartório. Se ele não assinar a transferência, ele sai do restaurante direto para a delegacia por falsidade ideológica e estelionato. E tem mais. O Ubirajara puxou um papel timbrado com o selo da Receita Federal. A empresa dele está sendo usada para sonegação. Se eu denunciar, ele perde o registro profissional e nunca mais poderá trabalhar no mercado financeiro. Ele vai ser um pária. Senti uma pontada de tristeza, um resquício da mãe que o amamentou, mas ela foi rapidamente sufocada pela imagem da Juraci usando as esmeraldas da minha avó. O amor de mãe pode ser infinito, mas a dignidade de uma mulher traída tem limites bem definidos. Se você está acompanhando essa estratégia e quer saber como uma mãe consegue ser tão fria para proteger o que é justo, inscreva-se agora no Afonso Astori. A gente aprende que, às vezes, para salvar alguém, é preciso deixá-lo perder tudo. Não saia daí, porque a teia da aranha está pronta e a presa já marcou o horário do jantar. Passei o restante da tarde fazendo ligações. Liguei para o Sr. Arnaldo no banco e, com a orientação do Ubirajara, protocolamos uma notificação de fraude. O banco, morrendo de medo de um processo por negligência ao aceitar uma procuração falsa, congelou as contas da consultoria em caráter preventivo. Olavo ainda não sabia. Ele provavelmente estava em algum salão de beleza ou escolhendo terno para o jantar, achando que o mundo estava aos seus pés. Às 17 horas, fui até a minha caixa de costura. Peguei uma linha de seda preta, a mais resistente que eu tinha. Comecei a costurar um pequeno segredo dentro do bolso do paletó de linho areia, um microgravador que o Ubirajara me emprestou. Cada palavra daquele jantar seria registrada. Eu não queria apenas a assinatura dele, eu queria a confissão gravada para garantir que ele nunca pudesse contestar o documento no futuro. A atmosfera na casa era de um silêncio pesado, como que precede um grande temporal de verão em Curitiba. Eu preparei um banho com sais de alecrim. Enquanto a água quente caía, eu visualizava o restaurante em Santa Felicidade. Eu via as mesas com toalha xadrez, o barulho dos talheres, o cheiro do frango a passarinho. Aquele lugar, símbolo de celebrações familiares, seria o tribunal de Olavo. Saí do banho e comecei a me vestir. Não coloquei joias.
O meu pescoço e minhas orelhas estavam nus, um lembrete constante do que ele me tirou. Vesti o paletó de linho. Ele servia perfeitamente agora, como se tivesse sido feito para esse momento de guerra, não de luxo. O telefone vibrou na mesa de cabeceira. Uma mensagem do Olavo. Tudo certo para as 20 horas. Mãe. Já mandei um Uber Black buscar a senhora. Quero que chegue com classe. Classe. Pensei. Ele não sabia que a classe que eu estava levando era que vem da honra, não do preço do carro. Desci as escadas da minha casa com uma calma que me assustava. Olhei para a foto do meu marido na sala e toquei o vidro. Ele se perdeu, meu velho, sussurrei. Mas eu vou trazê-lo de volta para a terra, mesmo que doem nós dois. O Uber chegou. Um carro preto reluzente estacionou na frente da minha casa humilde no Rebouças. O motorista desceu para abrir a porta. As vizinhas olhavam pelas frestas das cortinas, comentando sobre como a dona Magnólia tinha um filho de ouro. Se elas soubessem que aquele ouro era o sangue da minha própria herança, teriam fechado as janelas de horror. Entrei no carro. O cheiro de couro novo me lembrou o paletó. Para santa felicidade, por favor, eu disse ao motorista. Noite de festa, senhora? Ele perguntou, simpático. Noite de acerto de contas, meu jovem, respondi, olhando para a paisagem de Curitiba passando rápido pela janela. As luzes da cidade começaram a brilhar. O trajeto parecia uma eternidade. Eu repassava mentalmente cada cláusula do contrato, cada prova no pendrive, cada palavra que eu diria. Eu não podia vacilar. Se eu mostrasse uma fraqueza, Olavo, com sua lábia de consultor, escaparia por entre meus dedos como areia. Eu precisava ser a rocha. Eu precisava ser a tempestade. Ao longe, as luzes de Santa Felicidade apareceram. O coração da colônia italiana, o lugar onde gerações de famílias celebravam a vida. Para Olavo, seria o lugar onde o brilhante futuro dele encontraria o muro de concreto da realidade. Eu toquei o microgravador no bolso do paletó. Ele estava lá, silencioso, esperando. Se você quer ver o momento exato em que eu entrei naquele restaurante e o Olavo levantou-se com um sorriso falso para me beijar, não perca o capítulo 7. A tensão vai estar no limite. Clique no botão de se inscrever e não perca nada aqui no Afonso Story. O jantar está servido, e o cardápio hoje é a verdade pura e simples. O carro parou. O motorista abriu a porta. Respirei fundo o ar frio da noite. Endireitei as costas, ajeitei o paletó de linho areia e caminhei em direção à entrada do restaurante. A aranha tinha tecido a teia perfeita. Agora, era só esperar a mosca pousar. As luzes de Santa Felicidade brilhavam com uma alegria que me parecia insultuosa. O bairro, famoso pela hospitalidade italiana de Curitiba, estava lotado. O som de risadas e o aroma de polenta frita e manjericão preenchiam o ar frio. O motorista do Uber abriu a porta para mim em frente ao restaurante e, por um segundo, o peso das minhas escolhas quase me fez vacilar. Mas então, senti o toque do linho no meu pulso, o paletó de Olavo, a armadura da sua própria traição, e a fraqueza deu lugar a uma determinação gélida. Caminhei em direção à entrada. O Madalosso era um labirinto de salas enormes, mas Olavo, como sempre, escolhera uma mesa estrategicamente posicionada no fundo, longe do fluxo principal de turistas. Ele queria privacidade para o seu crime final. Eu o vi de longe. Ele estava impecável. Usava um terno azul marinho que gritava sucesso e um relógio de ouro que provavelmente custará o valor de 3 meses do meu antigo salário na confecção. Quando me viu, ele abriu aquele sorriso que costumava derreter meu coração de mãe, o sorriso que agora eu sabia ser apenas uma máscara de consultoria. Mãe, a senhora está magnífica, ele disse, levantando-se para me dar um beijo na bochecha. O cheiro de perfume caro e vinho tinto já estava na mesa. Esse paletó caiu como uma luva. Eu sabia que a senhora seria a mulher mais elegante de Santa Felicidade hoje. Obrigada, meu filho, respondi, sentando-me com a rigidez de uma rainha prestes a assinar uma declaração de guerra. O paletó tem segredos que eu ainda estou descobrindo. Ele riu, uma risada leve, despreocupada. Ele não notou o tom gélido na minha voz. Ele estava ocupado demais pedindo ao garçom que servisse o vinho mais caro da adega. Hoje é uma noite de celebração, mãe. Meus negócios em Recife foram um divisor de águas.
Estou prestes a fechar uma parceria internacional que vai mudar nossas vidas. Dubai, Europa. O céu é o limite. Eu o observei enquanto ele falava. Ele usava as mãos para gesticular, descrevendo mundos de cristal e ouro, enquanto eu só conseguia pensar nas mãos da minha avó, calejadas pelo trabalho na terra, e nos brincos que agora adornavam as orelhas de uma estelionatária em Balneário Camboriú. E para esse sucesso continuar, Olavo, o que você precisa de mim? Perguntei, cortando o monólogo dele com a precisão de uma tesoura de alfaiate. Ele parou por um segundo, o sorriso vacilando levemente antes de voltar com força total. Ele puxou uma pasta de couro da cadeira ao lado. É apenas uma formalidade, mãe. Sabe como é a burocracia brasileira. Para a nova fase da consultoria, eu preciso que a senhora assine esses termos de atualização patrimonial. Como o apartamento está no seu nome, o banco exige essa assinatura para que eu possa reinvestir os dividendos. É puro detalhe técnico. Detalhe técnico. Era assim que ele chamava me deixar na rua. Se você consegue sentir a tensão que estava naquela mesa, se você está gritando por dentro para que eu desmascare esse traidor, inscreva-se agora no Afonso Story. O jantar mal começou e o prato principal ainda não foi servido. A justiça tarda, mas no Afonso Story, ela chega com o corte perfeito. O garçom trouxe a polenta e o frango, os pratos tradicionais que Olavo amava desde criança. Ele começou a comer com apetite, falando sobre o calor de Recife e a beleza das praias. Sabe, Olavo, comecei, mexendo no meu vinho sem beber. Eu andei pensando muito sobre Recife. E sobre Balneário Camboriú também. O garfo dele parou no meio do caminho. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som distante de uma conversa em outra mesa e o tilintar de pratos. Balneário. O que tem balneário, mãe? Ele perguntou, tentando manter o tom casual, mas o brilho de suor na testa dele começou a aparecer sob as luzes do restaurante. É uma cidade linda, não é? Genoveva me contou. Ela disse que viu uma moça maravilhosa lá, usando uns brincos de esmeralda idênticos aos meus. Uma tal de Thalassa. Ou seria Juraci? A cor sumiu do rosto dele tão rápido que parecia que o sangue tinha fugido para os pés. Ele tentou rir, mas o som saiu como um engasgo. Mãe, a senhora deve estar confundindo as coisas. A Genoveva já está idosa. A visão dela é excelente, Olavo. Tão boa quanto a minha quando encontrei a nota fiscal da loja de penhores escondida no forro desse paletó maravilhoso que você me deu. Eu abri o paletó, mostrando o rasgo que eu fiz com a tesoura. O buraco no linho parecia uma ferida aberta entre nós. Olavo olhou para o rasgo como se fosse um abismo. Mãe, eu posso explicar. Ele começou, a voz agora trêmula, o consultor seguro de si desaparecendo para dar lugar ao menino acuado. Explicar o quê? Minha voz não era alta, mas tinha o peso de uma montanha. Que você roubou as joias da sua avó para sustentar os caprichos de uma golpista. Que você falsificou minha assinatura para colocar meu teto como garantia de uma dívida de jogo. Que você planejava me deixar apodrecer no Rebouças enquanto fugia para Dubai. Não é assim. Ele explodiu em um sussurro desesperado, olhando em volta para ver se alguém ouvia. Eu ia devolver tudo. Era um investimento garantido. A Thalassa. Ela tem contatos. Ela sabe como o mercado funciona. A Thalassa, Olavo, se chama Juraci M. E ela é procurada pela polícia. Ela não está investindo seu dinheiro. Ela está drenando sua vida. E você, no seu orgulho de homem de negócios, foi o pato perfeito. Eu tirei o tablet da minha bolsa e o coloquei sobre a mesa, ao lado do frango frito que esfriava. Mostrei a foto dele com ela, e em seguida, as capturas de tela das mensagens onde eles me chamavam de a velha. A velha aqui, Olavo, sabe costurar. E eu costurei uma armadilha que você não viu chegar. Ele tentou pegar o tablet, mas eu fui mais rápida. Não toque nele. Doutor Ubirajara já está a caminho da nossa mesa. E ele não vem para jantar. Ele vem para colher a sua assinatura nos documentos que eu preparei. Olavo desabou na cadeira. A máscara tinha caído totalmente. O relógio de ouro no pulso dele parecia agora uma algema. Ele olhava para o paletó de linho-areia no meu corpo com um horror puro, percebendo que o presente que ele usou para me enganar se tornará o instrumento da sua queda. O que você vai fazer comigo? Ele perguntou,
as lágrimas começando a surgir nos olhos. O que você deveria ter feito comigo? Garantir o meu futuro. Mas ao contrário de você, eu vou fazer isso com a verdade. O restaurante continuava vibrando com a alegria das outras famílias, mas na nossa mesa, o clima era de um tribunal final. Eu olhei para o relógio. 20h30. O jantar acabou. Olavo. Agora começa o pagamento. Se você quer ver o momento em que o Dr. Ubirajara senta à mesa e apresenta os termos da rendição de Olavo, não perca o próximo capítulo. A velha das plantas está prestes a se tornar a nova dona do império. Inscreva-se no Afonso Story e ative o sininho. A lição de hoje é: nunca subestime uma mãe que sabe onde guarda as tesouras. Eu me recostei na cadeira, sentindo o gravador no bolso capturar cada soluço de desespero do meu filho. A justiça de Santa Felicidade nunca foi tão amarga, nem tão necessária. Olavo estava estático. O brilho das luzes do restaurante Madalosso refletia nas gotas de suor que escorriam por suas têmporas, mas seus olhos estavam fixos no rasgo do paletó. Ele parecia um homem vendo o próprio cadafalso sendo erguido. Foi nesse exato momento, enquanto o burburinho das outras mesas parecia sumir em um vácuo de tensão, que o Dr. Ubirajara apareceu. Ele não veio como o vizinho amigável que eu conhecia. Ele veio como a lei. Caminhou com passos pesados, a pasta de couro preta debaixo do braço, e sentou-se à cabeceira da mesa sem pedir licença. Olavo tentou balbuciar algo, mas Ubirajara apenas levantou a mão, um gesto seco que cortou qualquer tentativa de defesa. Boa noite, Olavo, disse Ubirajara, sua voz ressonando com a autoridade de quem segura todas as cartas. Não vamos perder tempo com gentilezas que não existem mais. Sua mãe me contou tudo. E eu descobri o resto. Ubirajara abriu a pasta e deslizou 3 cópias de um documento grosso sobre a toalha de mesa. O título em negrito brilhava sob a luz. Escritura pública de confissão de dívida e dação em pagamento. O que é isso? Olavo perguntou, a voz saindo fina, quase infantil. É a sua única saída da prisão, meu filho. Eu respondi, inclinando-me para a frente. Você roubou minha herança, falsificou minha assinatura e usou meu teto para apostar no luxo de uma criminosa. O valor total do seu empréstimo de 3 milhões de reais, somado ao valor das joias da minha avó e ao dano moral que você causou, supera o valor total da sua empresa, a Olavo Consultoria. Olavo começou a rir, uma risada nervosa, histérica, que fez algumas pessoas das mesas próximas olharem com curiosidade. Você não entende nada de finanças, mãe. Você é uma costureira do Rebouças. Se você tomar a empresa, ela quebra em uma semana. Os clientes confiam em mim, não em uma velha que faz bainha de calça. Eles confiam em você? Perguntei, mantendo a calma que só a justiça proporciona. Vamos ver o que eles acham quando receberem este e-mail que o Ubirajara programou para enviar às 9 da manhã. Abri o tablet e mostrei a tela. Estava tudo lá, os extratos das contas em Balneário, as conversas com a Thalassa sobre como lesar os clientes, as provas de que o capital que ele dizia investir estava, na verdade, pagando o aluguel de um iate. Se eu apertar este botão, Olavo, seu nome vira lama em todo o Paraná antes do café da manhã. Você nunca mais vai gerir um centavo de ninguém. Vai ser expulso de todos os conselhos, terá seu registro cassado e passará os próximos 10 anos respondendo processos criminais. Se você está vibrando com a força da magnólia, se você esperou por esse momento em que o vilão percebe que perdeu para a inteligência de uma mãe, inscreva-se agora no Afonso Story. A verdadeira inteligência não está nos gráficos de bolsa de valores, está na honra. Curta este vídeo se você também acredita que o crime não compensa. O silêncio na mesa foi absoluto por quase 1 minuto. Olavo olhou para o Ubirajara, buscando uma brecha, um erro, qualquer sinal de blefe. Mas o advogado apenas apontou para o espaço da assinatura. Assine, Olavo, disse o Ubirajara. Com este documento, você transfere 100% das cotas da consultoria para sua mãe. Você também transfere o imóvel de Balneário Camboriú, que descobrimos estar no nome de uma empresa que você controla. Em troca, ela assume a dívida do apartamento de Curitiba e não apresenta denúncia criminal nem o dossiê aos seus clientes. Eu vou ficar com o quê? Olavo perguntou, as lágrimas agora correndo livremente, manchando a seda da sua gravata cara. Você vai ficar com a sua liberdade, eu respondi. E com um par de passagens para Petrolina, no interior de Pernambuco.
Sua tia Petúnia precisa de alguém para carregar caixas de manga e cuidar da contabilidade da fazenda dela, que está um caos. Ela aceitou te receber por um salário mínimo, sob a condição de que eu pague a sua dívida com ela aos poucos. Lá, você vai aprender o que é trabalhar debaixo de sol, ganhando cada centavo com o suor que você desdenhou no Rebouças. Olavo olhou para as mãos. As mãos que nunca tiveram um calo, as mãos que ele usou para assinar a minha ruína. Com os dedos trêmulos, ele pegou a caneta que eu lhe estendi, a mesma caneta que eu comprei com muito sacrifício quando ele se formou. Ele assinou, página por página. O som do papel sendo riscado era a melodia da minha libertação. Quando ele terminou, o Birajara recolheu os documentos e os guardou na pasta. Está feito, disse o advogado. Amanhã cedo estarei na junta comercial. Olavo, você tem até o meio-dia de amanhã para deixar o escritório. Leve apenas seus pertences pessoais. O carro de luxo também será devolvido, já que foi comprado com dinheiro desviado da conta de capital de giro. Olavo desabou sobre a mesa, escondendo o rosto nas mãos. O grande consultor era agora apenas um homem quebrado, cercado por restos de frango e polenta fria. Por quê, mãe? Ele soluçou. Eu só queria que a gente fosse rico. Que a senhora não precisasse mais costurar. Eu nunca me importei em costurar, Olavo. Eu me importava com o que estava por dentro da costura. Você se preocupou tanto com o linho-areia por fora que esqueceu que o forro estava podre. Você não queria que eu parasse de costurar. Você queria que eu parasse de existir para não ser um lembrete da sua origem simples diante daquela mulher. Eu me levantei. Endireitei o paletó de linho no meu corpo. Ele não parecia mais uma armadura de guerra. Parecia apenas uma roupa velha que eu estava pronta para descartar. O Uber que você chamou para mim vai levar você para casa agora. Eu vou com o Dr. Ubirajara. Suas malas para Petrolina já estão prontas. Genoveva e o filho dela estão na sua casa agora, garantindo que você não leve nada que pertença à empresa. Saí da mesa sem olhar para trás. Caminhei pelo restaurante, passando pelas famílias felizes, sentindo o ar frio de santa felicidade bater no meu rosto. Eu era proprietária de uma consultoria financeira multimilionária, dona de um apartamento em Balneário e de um dossiê que poderia destruir vidas. Mas nada disso me dava prazer. O que me dava paz era saber que, naquela noite, eu tinha salvo meu apartamento. Tinha salvo o legado da minha avó. E, talvez, em algum lugar remoto no sertão de Pernambuco, entre caixas de manga e o calor do meio-dia, eu estivesse salvando a alma do meu filho. Justiça não é vingança, Olavo. Justiça é colocar cada coisa no seu devido lugar. Se você quer saber o que aconteceu com a Thalassa quando ela percebeu que o castelo de cartas desabou, e como a Magnólia transformou a consultoria em algo que realmente ajuda as pessoas, não perca o capítulo 9. O golpe de misericórdia foi dado, mas os detalhes finais vão te surpreender. Inscreva-se no Afonso Story. Aqui, a história nunca termina até que a última conta seja paga. Entrei no carro do Dr. Ubirajara. Ele me olhou de soslaio, admirado. Você é uma mulher extraordinária, Magnólia. Eu sou apenas uma costureira que aprendeu a cortar o mal pela raiz, Ubirajara. Agora, por favor, me leve para casa. Eu preciso regar minhas plantas. Elas são as únicas que nunca mentiram para mim. Enquanto o carro se afastava, olhei pelo vidro traseiro e vi Olavo saindo do restaurante, sozinho, sob a neblina de Curitiba. Ele parecia pequeno. O paletó dele não brilhava mais. O jogo tinha terminado, e a velha tinha dado checkmate. A manhã de sexta-feira em Curitiba nasceu com uma claridade cruel. Enquanto Olavo, com os olhos inchados e o espírito quebrado, entrava em um ônibus na rodoferroviária com destino ao sertão de Pernambuco, eu estava em uma missão diferente. Eu não ia apenas recuperar o meu patrimônio. Eu ia limpar a sujeira que aquela sereia deixou no meu mar. O Dr. Ubirajara e eu partimos para Balneário Camboriú logo cedo. Eu não usava o paletó de linho-areia. Ele estava dobrado em uma sacola plástica, pronto para ser queimado ou doado. Eu usava meu vestido de algodão simples e um casaco de lã. A velha estava indo cobrar o aluguel. Quando chegamos ao edifício Ocean View, o luxo era ofensivo. Mármore, ouro e um cheiro de perfume francês que tentava disfarçar o vazio daquelas paredes. Subimos até a cobertura. Eu tinha chaves e, mais importante,
Tinha a escritura que Olavo assinou sob o efeito do medo no Madalosso. Abri a porta sem bater. Juracy, ou Thalassa, como ela preferia ser chamada, estava na sala, cercada de malas de grife. Ela estava ao telefone, provavelmente combinando os detalhes da fuga para Dubai. Quando ela me viu, o celular quase escorregou de sua mão. Quem é você? Segurança! Ela gritou, a voz estridente perdendo toda a elegância das fotos do Instagram. Segurança não vai te ajudar, Juracy, eu disse, pronunciando o nome de batismo dela com prazer quase proibido. Meu nome é Magnólia. Eu sou a mãe do homem que você tentou destruir. E, desde as 9 horas da manhã de hoje, eu sou a única e legítima proprietária deste apartamento e de tudo que há dentro dele. Ela tentou rir, aquela risada de quem se acha intocável. Você está louca, velha. O Olavo me deu este lugar. Saia daqui antes que eu chame a polícia. Por favor, chame, interveio o doutor Ubirajara, dando um passo à frente e estendendo a ordem de despejo imediato e o cancelamento das procurações. Aproveite e peça para eles verificarem os mandados de prisão em aberto no seu nome original, Juracy Maria. A cor fugiu do rosto dela. A máscara de Thalassa derreteu em segundos, revelando uma mulher assustada e vulgar. Ela olhou para as malas, para as joias sobre a mesa de centro. O Olavo. Onde ele está? Ela gaguejou. Olavo está a caminho de um lugar onde o sol não perdoa e o trabalho é real, respondi, caminhando até ela. E você está a caminho da rua. Você tem 10 minutos para pegar suas roupas em sacos de lixo. As joias, as bolsas e os eletrônicos foram comprados com o dinheiro roubado da minha empresa. Se você está sentindo o prazer da justiça sendo feita, se você acredita que quem planta o mal deve colher a tempestade, inscreva-se agora no Afonso Astori. A queda de Juracy é o aviso que o mundo precisava. Nunca subestime o poder de uma mãe que sabe o valor da sua honra. Clique no like se você quer ver o final dessa faxina. Juracy tentou avançar sobre mim, as unhas feitas para o luxo prontas para arranhar, mas o oficial de justiça que aguardava no corredor entrou no momento exato. Senhora, por favor, retire-se sem resistência, disse o oficial. Eu me aproximei do ouvido dela. Ah, e os brincos de esmeralda? Apontei para as orelhas dela. Tire agora. Eles pertencem a uma linhagem de mulheres que sabiam o que era decência. Suas orelhas não são dignas de carregar a história da minha avó. Com as mãos trêmulas e o ódio transbordando pelos olhos, ela arrancou os brincos e os jogou na minha palma. Eu os senti frios, mas pesados de significado. Limpei-os no meu lenço como se estivesse limpando uma mancha de pecado. 10 minutos depois, Juracy estava no hall do prédio, cercada por suas roupas jogadas em sacos pretos, enquanto os vizinhos de elite olhavam com desprezo. A sereia tinha virado espuma. Voltei para Curitiba no final da tarde. Passei na consultoria de Olavo. Os funcionários estavam em pânico, sem saber quem seria o novo chefe. Entrei na sala da diretoria, a sala que Olavo decorou com móveis que custavam o preço de uma casa popular. Sentei-me na cadeira dele. Peguei o telefone. Arnaldo. Aqui é a Magnólia. Quero que você prepare uma auditoria completa. Vamos devolver cada centavo desviado para as contas dos clientes. E o lucro excedente? Quero que seja destinado a um fundo de assistência para mulheres idosas que foram vítimas de golpes financeiros. O silêncio do outro lado da linha foi a prova de que o mundo estava mudando. Mas, dona Magnólia, e o seu lucro? Perguntou Arnaldo. Meu lucro é dormir em paz no Rebouças, Arnaldo. A consultoria agora se chama Legado de Magnólia. E aqui, a regra é simples: transparência total ou a tesoura corta o contrato. Olavo me mandou uma mensagem de um telefone público de uma parada de ônibus em Minas Gerais. Mãe, me perdoa. O calor aqui é insuportável e eu não sei se vou aguentar. Eu não respondi. A misericórdia não é a ausência de punição, é a oportunidade de redenção através do esforço. Ele precisava suar o perfume caro para entender o valor da água. O golpe de misericórdia não foi deixá-lo na miséria. Foi dar a ele a chance de ser um homem de verdade, longe das luzes falsas de balneário e dos abraços de Judas da Juracy. Se você quer ver como a Magnólia vive hoje, e qual foi a última surpresa que ela preparou para encerrar essa história com chave de ouro, não perca o último capítulo. A liberdade tem um preço, e a Magnólia pagou cada centavo.
Inscreva-se no Afonso Astori para o grande final. Fechei a porta do escritório e apaguei as luzes. O paletó de linho areia ficou para trás, em uma lixeira de luxo. Eu estava pronta para voltar para as minhas plantas, mas agora, o jardim era muito maior. O silêncio da minha casa no Rebouças hoje tem um som diferente. Não é mais aquele silêncio pesado, carregado de dúvidas e de uma neblina que parecia não ter fim. Agora, é o silêncio da terra descansada após a colheita. Abri as janelas para deixar o ar fresco de Curitiba entrar, observando minhas samambaias recuperarem o brilho verde que parecia ter sumido durante os dias de tempestade. Já se passaram 6 meses desde aquele jantar em Santa Felicidade. O mundo de Olavo, aquele castelo de cartas feito de linho-areia e promessas de Dubai, desmoronou completamente. Mas das ruínas, algo novo começou a brotar. Recebi uma carta dele ontem. Não foi um e-mail frio ou uma mensagem rápida de celular. Foi papel e caneta, manchado de suor e com selo de petrolina. Ele escreveu sobre as mãos calejadas. Sobre como o sol do sertão queima o orgulho até que só reste a essência. Ele não pediu dinheiro. Ele não pediu para voltar. Ele apenas contou que, pela primeira vez na vida, sentiu orgulho ao ver um caminhão de mangas partir, sabendo que cada caixa ali tinha o peso do seu trabalho honesto. A tia Petúnia disse que ele é o melhor contador que a fazenda já teve, mas que agora ele faz as contas sentado em um caixote de madeira, sem relógio de ouro para marcar o tempo. Justiça, eu aprendi, não é sobre ver alguém sofrer. É sobre ver alguém acordar. Quanto a mim, não sou mais a velhinha que Olavo tentou apagar. A Legado de Magnólia Consultoria está florescendo no centro de Curitiba. Mas eu não fico lá sentada em cadeiras de couro. Transformei o escritório em um centro de apoio. Toda quarta-feira, abrimos as portas para mulheres que, como eu, foram silenciadas pela ganância de quem deveria amá-las. Nós ensinamos educação financeira, mas também ensinamos a ouvir a própria intuição, aquela agulha afiada que nos avisa quando o tecido da vida está sendo mal cortado. Ontem, finalmente, peguei os brincos de esmeralda da minha avó. Eu os limpei com uma flanela macia e os coloquei. O brilho verde no espelho não era mais um símbolo de perda, mas de resistência. Eles voltaram para onde pertencem. A liberdade, descobri aos 68 anos, não é ter uma conta bancária cheia ou um apartamento de frente para o mar em Balneário Camboriú. A liberdade é poder olhar no espelho e saber que nenhum fio da sua vida foi tecido com a desonra de outra pessoa. É saber que, se eu precisar cortar um laço para salvar a minha alma, ou até a alma do meu filho, eu terei a tesoura pronta e a mão firme. Vendi o apartamento de Balneário. O dinheiro. Usei parte para quitar cada centavo que Olavo devia aos clientes que ele tentou lesar. A outra parte está em um fundo de reserva para o dia em que ele voltar de Petrolina. Ele voltará como um homem que sabe o valor de um centavo, e então, e só então, ele terá uma segunda chance. Porque uma mãe pode punir com rigor, mas ela nunca deixa de semear a esperança. Hoje à noite, vou jantar em Santa Felicidade novamente. Mas desta vez, vou com a Genoveva e com o Dr. Ubirajara. Não haverá documentos escondidos, nem microgravadores sob o paletó. Vou usar um casaco de lã simples que eu mesma costurei, com pontos que ninguém pode desmanchar. A história da Magnólia e do paletó de linho termina aqui, mas o seu impacto apenas começou. Se esta jornada de traição, astúcia e redenção tocou seu coração, se você aprendeu que nunca é tarde para retomar as rédeas da sua história, eu te peço um último gesto: inscreva-se no Afonso Astori. Sua inscrição ajuda a manter viva a voz de tantas outras magnólias que ainda estão em silêncio. Deixe seu comentário final. O que você faria se estivesse no meu lugar? Você perdoaria Olavo? Obrigada por caminhar comigo entre o Rebouças e a justiça. Lembre-se sempre, o tecido da vida é você quem corta. Não deixe ninguém segurar a sua tesoura. Fechei a porta da frente e senti o peso das chaves no bolso. Eram as chaves da minha casa, do meu destino e da minha paz. O sol finalmente saiu em Curitiba, e pela primeira vez em muito tempo, eu não senti frio. Eu estava, enfim, completa. Até a próxima história, aqui no Afonso Astori.